Mas você não pode fazer bolsa nenhuma, né? Mas também você pode conseguir alguma bolsa, encaixar alguma bolsa oferecida, e assim você tem menos despesas. Também existem financiamentos também, então eu vou falar disso de uma maneira genérica. Os outros palestrantes, né, falarão sobre as bolsas especificamente, né? Então, as condições das bolsas, o que você precisa ter, né, para conseguir essas bolsas, e também como são essas bolsas. Então nós temos desde bolsistas aqui para dar depoimento de como foi a experiência deles no Japão, né? E no finalzinho nós queremos fazer um bate-papo com vocês sobre o que é morar no Japão, né? Sobre as condições e várias ideias, né, que surgem quando você está no Japão, para melhor aproveitar o tempo, né, que você tem lá. Bom, vamos falar basicamente do que é estudar no Japão. É o seguinte, né? Você pode estudar por conta, muitos estão indo estudar por conta, né? Mas existem entidades que ajudam você a ir estudar no Japão. Uma dessas entidades é o Study in Japan, né? Eu acho que muitas pessoas já viram, né? Eles não palestram sempre uma vez por ano na Japan House, né? E também em alguns eventos, né, em faculdades e até no Anime Events, eles já estiveram algumas vezes, né? Então, é uma entidade como chama? É sem fins lucrativos, é diferente daquelas empresas, né? Você vai estudar no Canadá ou nos Estados Unidos, tem aquelas empresas que intermediam, né? São agências de viagens. E o Study in Japan não, é um grupo, né, de universidades japonesas, lideradas pela Universidade de Tsukuba, que é uma universidade federal, uma grande universidade federal, e outras escolas, né, universidades que se uniram nesse grupo para fazer divulgação, né, das oportunidades de estudar no Japão. Agora, o que se investe, né, gasta dinheiro, né, das universidades para atrair estudantes? Qual é o interesse? Né? É que no Japão as universidades foram estruturadas e equipadas, né, para ter um público X de alunos, né? Mas a população lá está diminuindo, ou seja, está nascendo menos gente, né? Então as universidades têm menos alunos, né? Então eles completam, né, essas vagas, né, que sobram com alunos de fora, né? Para você ter uma ideia, a Universidade de Tóquio, né, tem 10% de alunos estrangeiros, né? De cada 10, um é estrangeiro, né? Mas ainda não é o maior, né? A Universidade de Cuba, 20% de alunos estrangeiros, né? Então você tem 80% de japoneses e 20% de estrangeiros, inclusive brasileiros, né? Muitos brasileiros estudam lá. Existe também o incentivo do governo japonês para subsidiar certas despesas, laboratórios, né? Algumas coisas assim, e o governo assim, também já dá dinheiro. Esse dinheiro ele, vai de acordo com o número de alunos, né? Então, para eles manterem tudo funcionando, eles precisam ter mais alunos estrangeiros, né? O Japão não tem quantidade suficiente de alunos. Basta isso, tá? Bom, existe também, atualmente, os chineses, né? Muitos chineses falam que é mais fácil entrar numa universidade pública japonesa do que no próprio país. E lá também, na verdade, é pago, né? Não tem universidade gratuita. No Brasil tem, mas lá fora é sempre pago, né? E eles falam que no Japão é mais barato, né, e mais fácil de entrar do que nas universidades chinesas. Bom, o Grupo Estudo de Japão tem um escritório provisório dentro da Universidade de São Paulo, né? E tem uma equipe, né, com algo não está mais, e tem mais algumas pessoas do Japão, né, para cuidar especificamente. Esse material que nós temos aqui são catálogos de universidades, é material da Study in Japan, tá? Então vocês podem pegar à vontade e ver a faculdade que interessa para vocês, né?
Bom, por que viver e estudar no Japão? Como se aplicar para estudar no Japão? E perguntas e respostas. Né? O que o Japão lembra para vocês? Lembra tecnologia, né? Robôs, né? Cultura pop, né? E tradição, muita tradição. E vivendo no Japão, por que é vantajoso viver no Japão? Segurança, né? Menor índice de criminalidade global. Essa aqui é uma pesquisa feita em 2017, está certo que passou um tempo, né? Mas Tóquio é mais seguro, é o lugar mais seguro, a capital mais seguro do mundo, né? Para você morar. É muito raro ter algum crime, e quando tem, eles repetem um mês inteiro, né? Então dá a impressão que tem vários crimes, mas não tem, é o mesmo crime que eles estão falando de outro ano. Comida, tem uma variedade muito grande, mas só o sushi, né? Tem ramen, tem muitas outras coisas que não aparecem em desenho animado, né? Mas tem bastante coisa. Tem o seguro de saúde universal, né? Que cobre 70% de todas as despesas médicas, né? Isso aqui para jovens, né? Até 60 anos. Acima de 60 já o índice vai aumentando, então quando chega a 80 anos, a pessoa já tem 90% das despesas cobertas. Isso cobre também os medicamentos, não é só o tratamento médico. Né? Enfim, tem bastante coisa, né? Tem lazer de semana, então, para quem vai no Japão, tem lazer de tudo quanto é tipo, né? E os correios, as entregas ocorrem em 24 horas, eu uso bastante entregas do correio ou aquele saquinho, né? Que são entregas rápidas, e você entrega, eu mando bala, por exemplo, eu não pego bala. Eu já do aeroporto, na hora que eu chego em aeroporto, eu já despacho a bala para aquele hotel, não ficar carregando peso, porque carregar peso em petróleo, por exemplo, tem um monte de ardárias ali, emaranhado, você se perde, né? Então eu mando as balas por Deus. Mas enfim, tem muito serviço, né? Fácil, prático, né? E que vale a pena morar no Japão. Viajando para o Japão, você tem metrópoles como Yokohama, Osaka, Tóquio, que atualmente tem muitos estrangeiros, né? Quase você não vê japoneses nessas cidades. Então eu recomendo ir para Fukushima, tá? Não é porque é minha província, porque tem uma hora que trem bala, né, perto, e é o Japão verdadeiro, não tem turista estrangeiro ainda, tá? Você tem que aproveitar agora. Bom, paisagens, né? Um lugar bem diferente do outro, né? Transporte estranho, normalmente usa bicicleta, né? Mas você tem bala e também carro, né? Carro pequeno, que é mais barato do que os nossos carros. Por que alguém vai estudar no Japão, né? 29, agora é 3,30 já, que eles atingem 30. São 30 prêmios Nobel, né? No Japão tem 5 prêmios Nobel, no Brasil não tem nenhum, e está entre os 5 países mais citados em revistas científicas, estou na área de pesquisa, está bem na frente, né? E 5 melhores universidades, né? Entre as 100 melhores do mundo são japonesas, né? Curso do Japão, Universidade do Japão, tem 86 universidades federais, 89 universidades locais. Locais são aqueles pagos pela província, né? Pela província, alguns até por municípios, né? E 604 são universidades particulares, privadas, né? A diferença é que as universidades nacionais e locais são mais baratas, né? Em geral, a mensalidade mais baixa, porque eles não cobram, não tem lucro, né? Não visa lucro. E você paga, na verdade, o salário dos professores, essas coisas, porque isso aí é cobrado, né? Bom, enfim, a área de interesse, né, são várias, e atualmente a área de ciências humanas, né, e sociais e artes que é a maior parte dos alunos estrangeiros, né? Na agricultura, por exemplo, a agronomia, é 5%, apesar da agronomia ser um dos cursos mais interessantes do Japão, né? Porque está bastante avançado. Mas é isso, cara, e ali do lado tem as universidades, algumas, né, das universidades. Bom, engenharia, né? Normalmente no Japão é mais avançada a engenharia por motivos
históricos. Né? O Japão se realmente sempre investiu na área de engenharia porque eles precisavam, né? Atualizar, né? Quando o Japão abriu as portas para o exterior, eles estavam muito defasados, né? Então eles estavam, lá fora já tinha tido a Revolução Industrial, né? E também já tinha máquina a vapor, produção em série, uma série de coisas já foram tinha. Então, para atualizar, eles investiram em faculdades de engenharia. Por isso que as faculdades de engenharia são muitas, né? E os cursos lá, então, são bons. Então, bastante avançada a área de robótica, né? E também tem lançamento de foguetes, né? Ontem mesmo, um dos astronautas japoneses foi para o espaço, no bom sentido, né? Foi para o espaço. E a base de pesquisa fica em Tsukuba, né? Mas está desenvolvendo bastante, inclusive pela falta de mão de obra, né? Então eles têm muita coisa já mecanizada, né? Eu acho que vocês já viram vídeos, né, em lanchonetes comuns, né? Robôs entregando, né, a bandeja de comida, né? E eu acho que a tendência é ter cada vez mais robôs, então a parte de robótica, por exemplo, vai se manter bastante forte, né? E depois até para cuidador de idoso, né, em hospitais, essas situações também, eu acho que muitos robôs já estão lá sendo testados, né? E eu acho que a tendência é ter bastante robôs no Japão. Ciências da saúde, química, biológicas e ambientais, né? Essa parte também, eles investem bastante em pesquisa de campo, né? Estão bastante avançados também nesta área. Né? Ciências humanas, né? O Japão se atrasou em termos de ciências humanas. O Brasil, por exemplo, em pesquisas de ciências humanas sempre foi mais adiantado. Mas hoje eles já estão mais ou menos no mesmo nível, né, de avanço da Europa, porque tem muitos professores também estrangeiros trabalhando no Japão. Né? São grandes autores, né, professores dando aula no Japão. Então, a área de ciências humanas também se desenvolve bastante. Na área de ciências humanas entra a moda, né? artes cênicas, artes visuais. Bom, os cursos lá de graduação e pós também existem escolas que já têm em inglês, né? Então, o japonês você precisa saber alguma coisa para sobreviver, né? Pegar trem, né? Comer e resolver alguns problemas, mas dentro das universidades você já tem cursos, cada vez mais vai ter mais cursos em inglês, né? Então, tem algumas faculdades que você precisa saber inglês para poder estudar, não mais o japonês. Mas é uma tendência mundial, né? Agora, geralmente eles têm um período de curso de japonês, que eles dão na própria universidade, e depois você vai ter as aulas. Então é gradativo, né? Você chega lá ainda sem muito domínio do japonês, mas você vai conseguir acompanhar as aulas porque eles têm um curso intensivo de japonês na universidade. Bom, é possível estudar no Japão, o custo do Japão, se você for por conta, né, pagar por conta. Né? Aqui tem uma comparação de universidades públicas, né, nacionais e locais. Né? O custo, né, para estudar no Japão, aqui no caso é em dólares, né, por ano, $5.300, né, anuidades. Né? Inglaterra, 14 mil, e Estados Unidos, $26 mil. Né? Nas privadas, então, fica muito mais caro, né? No Japão, $15 mil, 30 mil na Inglaterra e 36 mil nos Estados Unidos. É custo médio de universidades de ótimo padrão. Né? Aí o custo médio também é mais caro, né? No exterior, no Japão, $850 é o que se estima que dá para você sobreviver, morando num alojamento, num hotel simples, né? E tendo assim, um dia a dia bastante econômico, né? Sem esbanjar. Né? Aí você consegue viver por $850. Então tem muita gente que estuda no Japão e vai trabalhar parcialmente, né? Uma parte do seu dia e consegue então com isso pagar os custos. Né? Você
76% dos estudantes internacionais trabalham meio período. Né? Os estudantes estrangeiros podem trabalhar até 28 horas semanais. Né? Então é bastante tempo. O salário hora médio é 8 a 12 dólares. Né? O salário médio mensal seria 550 dólares se trabalhar menos tempo. Né? Mas esses são os serviços mais simples, né? Atendente de mercado, restaurantes. Né? Mas se você for professor de idiomas ou tradutor, então já varia de 15 a 40 dólares por hora. Então você vai conseguir sobreviver tranquilamente. Né? Bom, bolsa de estudo, né? Hoje vai ser falado aqui, né? Uma bolsa do MEX, né? Que seria, na verdade, uma bolsa bastante requisitada. Nosso amigo Bruno Ramos vai falar sobre isso, o professor Bruno Ramos. E a bolsa da JAI que aceita, então, bolsistas, mesmo no Unicamp, né? Hoje várias bolsas da JAI são feitas para não Unicamp também, né? Então a Margarida vai falar sobre isso. A Japão Prudência existe bolsa, mas é muito mais difícil, são na área de artes e você tem que ter um projeto bem elaborado, né, para ganhar essa bolsa. Não é uma bolsa para jovens, aí já seria uma pessoa mais velha, né, que tem um currículo bom, né, mas é muito difícil. Aí tem o Education Scholarship e o Income Foundation, que também tem algumas bolsas, né? E tem a outra, a IDPI, que na verdade dá suporte à JAICA, né? São essas entidades envolvidas com bolsa de estudo. E tem a JASCO, que é uma entidade separada, né? Que é uma entidade que financia, né? Então, eles financiam tanto estudantes japoneses como estrangeiros. Então eles conseguem dar bolsa parcial, né? Podem pagar uma parte, metade, né? Da mensalidade, alguma coisa assim, né? E financiamento também. Então eles financiam depois você paga, né? Posteriormente, depois do curso. Mas são as formas de você estudar no Japão. Bom, estudando no Japão, você tem ensino de excelência em inglês e japonês, acesso a uma cultura, né? Além de você estudar dentro da universidade, você aprende fora, né? Com bastante informação cultural, né? Museus, né? Passeios culturais, né? Custo de vida acessível, né? E existem bolsas de estudo. O Japão é o único país que oferece continuamente bolsas de estudo para estrangeiros. Né? O Brasil oferece bolsa para estrangeiros estudarem no Brasil. Não, nenhum país oferece, a não ser em casos específicos. Aí estão a Coreia, de vez em quando oferece, mas são para algumas pessoas só, e não é sempre, né? Então eles oferecem porque eles querem divulgar alguma determinada coisa, mas não continua, né? Depois segurança e estabilidade de vida e até oportunidade de carreira, né? Depois que você se forma, muita gente acaba trabalhando, né? Voltando do Japão para trabalhar na área que ele estudou, né? Justamente porque falta mão de obra no Japão e vai faltar ainda mais no futuro. Se vocês entrarem no site do Estudo do Japão, que é tradução ao pé da letra do Study Japan, né? estudodojapão.com, vocês vão ver uma listagem de faculdades muito grande, né? E você pode verificar os cursos que oferecem e aí ver aquele que interessa. Então existem bolsas, então você também pode buscar na parte de bolsa, tá? Então esse site é bastante interessante. Bom, existem graduação, né? Universidade, cursos profissionalizantes e escolas técnicas, né? Então, pós-graduação, pesquisa de mestrado, doutorado, MBA, pós-doutorado e outras, né? Também existem bolsas para todas essas áreas, né? Vou falar rapidinho da Universidade de Tsukuba. Eu conheço obviamente bem, né? Conheço os professores também de Tsukuba e já fui dar palestras em Tsukuba. É uma faculdade muito bonita, ela é praticamente dona da cidade, né? Então muita coisa gira em torno dessa universidade e também todos os centros de pesquisa, né? Mesmo o lançamento de foguetes, a base
fica em Tsukuba, né? Então eles conseguiram fazer uma cidade tecnológica, né? Junto com a universidade. Então quem estuda nessa universidade tem acesso bastante, além do que é perto de Tóquio, né? Você tem, acho que dá 40 minutos de trem expresso da estação Akihabara, né? Tem uma estação Akihabara, eu acho que vocês já ouviram falar, e desse lugar sai o trem e você vai até o final, né? Então, bem prático. É uma cidade científica, tem 30 centros de pesquisa nacional, 200 entidades particulares de pesquisa também científica, né? E assim, é uma cidade com bastante tecnologia, né? E também é uma universidade antiga, tem 152 anos de história. Ele começa primeiro como Universidade de Tóquio, a área de educação, a pedagogia da Universidade de Tóquio, e separou e se tornou então Universidade de Tsukuba, né? Mas é uma universidade federal, né? E tem grandes nomes, aí tem 3 prêmios Nobel, né? E interessante, eles têm 115 medalhas olímpicas e paralímpicas, né? de esporte, né? Então, é uma universidade que também investe bastante na área esportiva. Eu não sei se tem algum brasileiro fazendo algum treinamento na área de esporte, mas eu acho que é um lugar que tem bastante coisa de esporte. Eles incentivam bastante, porque um dos primeiros professores dessa universidade foi o Jigoro Kano, que é o que criou o moderno atual judô, né? Então, por isso que eles continuam investindo na parte do esporte. Jigoro Kano ele aqui, né? É bastante interessante. No Brasil tem bastante judocas, né? já de renome internacional, mas começou com esse homem, né? Se um dia vocês procurarem vídeos na internet, são vídeos antigos, do preto e branco, né? Mas você vê o Jigoro Kano é fundamento, né? Ele luta e é bonito, né? Os golpes que ele dá é muito bonito, é uma arte, né? Mas é o primeiro cara que se despertou de que o esporte poderia unir o mundo, né? Vários países do mundo poderiam se unir através do esporte. Bom, hospedagem em universidade, né? É praticamente um hotel, são prédios, né? De hotel, e aqui tem um preço, né? Uma base de preço para vocês verem, né? Isso aqui dentro da Universidade de Tsukuba. Você tem o preço, né, que está R$ 761 no mês. Esse câmbio aqui, como oscila um pouco, né, hoje pode ser mais caro. Do outro está custando R$ 1.838 por mês, mas é um lugar mais moderno, né, são prédios maiores, né, e tem também, todos eles têm uma área comunitária, né, onde você tem uma pequena biblioteca e pessoas, estudantes podem fazer reuniões, né, e tem atividades lá também, né, com free Wi-Fi e tal, essas coisas. Bom, fora isso, tem as atividades extracurriculares, que são a turismo, né? Passeios bem interessantes, que durante o ano tem, e todas as universidades estão preparadas, né, para levar estrangeiros. Então, tem professores lá, inclusive já encarregados de montar uma programação, né, em feriado e tal, para levar os estudantes para conhecer a cultura da região. Então é bastante interessante participar, e cada lugar que você vai ficar, você vai ter uma cultura local e você vai perceber que não é tudo igual, né? Mas vale a pena. E apoio aos estudantes, né? Todos esses professores, escolas, tem professores conselheiros dedicados, né, exclusivos, e tutor pessoal para viver no Japão. Então tem alguém, um colega ou alguém que foi escolhido para te ajudar na hora que você tiver uma dificuldade enquanto estiver no Japão, né? Aí quem é fluente em japonês, deixa o estado fechado estrangeiro, e aulas gratuitas de japonês, 5 bibliotecas modernas, aí no caso da Universidade de Tsukuba, né? E tem bastante estrutura para intercâmbio, tem um departamento de intercâmbio internacional. Quando tem convênio entre universidades, né, tem várias universidades no Brasil que tem convênio com o Japão, né? Então, quando tem convênio, então o aluno não paga a unidade da faculdade. Então, você estuda de graça e os alunos de lá, quando
vão expandir a universidade, mas é errado. Geralmente, por exemplo, a Universidade de Minas, né, tem convênio com medicina da USP. É uma área muito específica. Né? A agronomia de Queiroz de Piracicaba tem convênio com a Universidade de Agricultura de Tóquio. Né? Então, é uma área muito específica. Né? Mas, é assim, você pode perguntar dentro das suas universidades, são pró-reitoria, né? E lá eles têm essa informação dos convênios. Dentro do site das universidades também tem uma lista de universidades que eles não têm convênio. Foi bastante interessante. Apoio estudante, que existe no sistema público de saúde, né, que eu falei no começo, né, então você tem um apoio, né, plano de saúde, né, a universidade ajuda a você fazer esse registro enquanto estudante, né, tem clínica médica dentária gratuita para pequenos tratamentos dentro da universidade e tem um conselheiro psicológico para casos de dificuldade em ajustamento, né, no local. Né. Situação do mercado japonês. Vocês todos sabem, o envelhecimento da população, né, e alta empregabilidade. Né, o desemprego no Japão, isso em 2019 era 2,3%, né, e tem uma oferta de 1,6%, né, maior do que a procura. Né. Então, isso engloba qualquer tipo de trabalho. Né, o trabalho simples, complicado, mas eu já vou terminar. Tá? Bom, é isso. Então, arigatou gozaimashita. Em seguida, então... Em Brasília também existem modalidades de bolsas de estudos, tá? As bolsas de estudos de Brasília são mais voltadas para as pessoas que atuam dentro de um órgão governamental, né, brasileiro. Então, por exemplo, para quem atua na prefeitura, né, na Secretaria da Saúde, deixa eu ver. Bom, são todos os órgãos. Assim, da Polícia Militar também, né? Então, são várias entidades, né, brasileiras, onde essas pessoas que atuam em institutos governamentais poderão participar, tá? Agora, hoje, eu vou falar mais para as bolsas que são voltadas para a comunidade Nikkei, né? Então, o que seria isso? Hoje, o Nikkei é considerado as pessoas que apreciam a cultura japonesa, né, gostam da cultura japonesa e atuam dentro de uma associação Kenjinkai, por exemplo, aqui, né, na associação do Fukushima Kenjinkai, os não descendentes também eu acredito que atuam. Será que não atuam, né? Ok, então essas pessoas também fazem parte, né, são considerados Nikkeis. Então, as nossas bolsas são voltadas para quem atua dentro da comunidade Nikkei. Tá? Então, não são somente exclusivos para os descendentes Nikkeis, ok? Então, eu vou passar agora um pequeno vídeo para vocês conhecerem um pouco sobre as atividades da JAI, tá? Será que vai ocupar? Mais um toque? Do governo japonês, responsável pela implementação da assistência oficial para o desenvolvimento, a ODA, em mais de 150 países no mundo. Através da visão Unindo o Mundo com Laços de Confiança, temos como objetivo o desenvolvimento da segurança humana e o crescimento de qualidade, colaborando para a solução dos desafios socioeconômicos dos países em desenvolvimento. Ao longo dos anos, desempenhamos diversas iniciativas de cooperação no Brasil. A cooperação técnica é um projeto que visa a realização de orientações técnicas através de envio de peritos japoneses, com experiência e conhecimentos especializados, além de doações de equipamentos e treinamento no Japão. Também apoiamos as instituições do Brasil e do Japão nas pesquisas técnico-científicas, realizadas em conjunto entre os dois países. Na cooperação financeira, oferecemos empréstimos com juros baixos e pagamento a longo prazo aos governos dos países em desenvolvimento. Na área de desenvolvimento humano, enviamos desde 1961
mais de 12 mil bolsistas brasileiros para cursos de capacitação em diversas áreas do Japão. Diante da importância da atuação do setor privado no desenvolvimento, realizamos financiamentos voltados aos projetos de desenvolvimento deste setor, como empréstimos e investimentos de capital. Já na parceria público-privada, oferecemos assistência à expansão no exterior das empresas japonesas, que contribuem com tecnologias para a solução dos desafios de desenvolvimento. Apoiamos os projetos comunitários dos governos locais, universidades e ONGs do Brasil e do Japão. Na modalidade de cooperação triangular, divulgamos em outros países os recursos e o know-how que o Brasil adquiriu através da cooperação nipo-brasileira. Em 2019, iniciamos o programa de estudo Cátedra Fujita, Ninomiya na USP, Universidade de São Paulo, para compartilhamento da experiência do desenvolvimento japonês. E em 2022, estabelecemos a segunda cátedra na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como apoio para a comunidade Nikkei, temos programas de intercâmbio e treinamento no Japão para descendentes japoneses e envio de voluntários japoneses às entidades Nikkei do Brasil. Com o objetivo de promover assistência junto à comunidade Nikkei brasileira no Japão, enviamos bolsistas para o programa de promoção de interação multicultural. A JICA vem provendo ao Brasil as assistências emergenciais em situações de desastres naturais, tais como o combate aos incêndios florestais na Amazônia e enfrentamento de danos causados pelas inundações. Acreditamos no poder da mudança e trazemos conosco um forte compromisso com o futuro. Através da colaboração de diversos parceiros, a JICA promove a cooperação para o desenvolvimento sustentável, não deixando ninguém para trás. JICA. Então, essas são as atividades, né, que estão realizadas pela JICA, né? Inclusive, temos modalidades agora de bolsistas que retornaram do Japão. Eles podem ir como peritos Nikkeis para países da África, né? Então, tem uma médica também que ela atua já faz bastante tempo lá em Moçambique, né? Então, ela é um exemplo, né, assim, de bolsistas que retornaram para o Brasil e poder repassar os seus conhecimentos, né, para países que falam o idioma, né, o português também. Então, Moçambique, Angola também, nós temos 2 peritos, né, que estão atuando lá atualmente. Então, essa é uma motivação também para vocês, né, que gostariam de estar estudando no Japão, tá? Então, aqui nós temos 4 modalidades de bolsas de estudos, tá? Então, essa bolsa específica, eu deixei uma listinha ali na recepção, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Quais são os cursos que nós temos, porque temos em torno de aproximadamente 60 cursos ofertados por ano, tá? Então, cada curso tem a sua faixa etária, mas a maioria do treinamento específico é de 21 anos até o limite, não tem limite, tá? Antes era até 50 anos, mas hoje as pessoas que têm acima de 50 anos também poderão estar participando, tá? Então, esse treinamento da bolsa específica é para toda a comunidade Nikkei. Os não descendentes também poderão estar participando, tá? O que precisa... Bom, eu vou falando só as modalidades e depois a gente fala com mais detalhes, tá? Então, nós temos a modalidade de Bolsa de Interação Multicultural. O que seria isso? No Japão, existem brasileiros que residem lá já há aproximadamente 30 anos, né? Desde que começou o movimento de Cacique, né? Então, existem filhos de brasileiros que têm dificuldade, né? De se integrar às escolas brasileiras, às escolas japonesas no Japão. Então, às vezes as pessoas têm problemas assim, de comunicação. Então, a pessoa vai para ajudar, não é assim uma bolsa para você estudar, é para você ajudar as pessoas que estão tendo essas dificuldades no Japão, como professor, né? Fazer
de intérprete para tentar ajudar entre a escola e o aluno e os pais, né? Qual é a dificuldade que os alunos estão sofrendo lá no Nihon, tá? Então, seria mais ou menos isso. Outra bolsa seria de intercâmbio, tá? Tem intercâmbio de ensino fundamental, ensino médio e para quem faz graduação no Japão, tá? Esse intercâmbio é duração de 1 mês, voltado somente para os descendentes niqueiros, no caso. Existe bolsa de mestrado e doutorado, né? Para as pessoas que têm faixa etária de 21 até 40 anos de idade. Então, primeiro eu vou falar sobre a modalidade de treinamento específico, né? Então, tem como objetivo, né, aprender as técnicas japonesas no Japão, além disso, aprender um pouco da cultura japonesa e fazer um network, né, com os bolsistas de outros países, tem os professores do Japão, né? Então, tudo isso, né, você vai para o Japão, voltando para o Brasil e repassar os seus conhecimentos também, né, disseminar os seus conhecimentos através de seminários, né, palestras, workshops, por exemplo. Você volta aqui no Fukushima Kenjinkai, você pode, né, fazer um seminário, como é que foi a sua experiência, igual hoje, né, que nós temos aqui a bolsista da JAICA, que vai fazer uma apresentação, né, como é que foi a sua experiência, né, bom, em relação a esse treinamento, nós temos bolsas de curto prazo, né, que seria 1 mês. O curso é realizado em grupo, então muitas vezes tem intérprete em espanhol ou intérprete em português, né? Então, mesmo que as pessoas não tenham assim, conhecimento do idioma japonês, tem essa possibilidade, mas a gente recomenda, né? Você está indo para um país que o idioma é japonês, então ajuda muito, muito, né, se você tiver o conhecimento, porque muitas vezes, mesmo com o intérprete, às vezes a tradução não é 100%, né? Então, às vezes acaba, né, reduzindo o que o professor falou, né? Então, é bom vocês estudarem antes de ir para o Japão. Então, temos curso de 1 mês até 10 meses, né? Então, depende do curso, a duração é maior. Então, as pessoas que residem no Brasil, né, poderão estar participando, ter o conhecimento, né, dentro da sua área, dentro da área que você escolheu. Se você escolheu Por acaso, ela também coordena o grupo de Osakoi, né? Também treina lá de volta aqui no Fukushima, tá? Deixa eu passar aqui para o outro lado. Eu vou passar aqui. Se puder colocar ali para mim. Eu deixei aqui no... Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estou bastante nervosa aqui também, né? Mas vou tentar aqui dar o meu melhor para passar o que eu aprendi, toda a minha vivência aqui para vocês. E eu espero do fundo do coração que vocês gostem, tá bom? Eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica, assim, no sentido de que, tipo, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar no meio da minha fala, não tem problema, levanta a mão. Eu só vou pedir para, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, tipo, eu quero falar do meu caso, eu sou fulano de tal, não sei o que, eu vou pedir para a gente deixar essas dúvidas pontuais mais para o final, tá? Mas... Posso falar? Sim, que aqui já, eu prefiro usar material de apoio, né, que como eu estou nervosa, aí de repente coloca uma coisa. Então, muito bom dia a todos, muito prazer, eu me chamo Isabela, mas também carinhosamente conhecida como Dude. Tenho 26 anos, fiz agora em março, sou pisciana, para quem acredita em signos. Fiz agora dia 4 no Carnaval. E eu vou falar para vocês da minha experiência, né, na bolsa específica e falando sobre o meu curso, que é Desenvolvimento Regional por meio do fortalecimento da rede Nikkei. O que é isso? Vou explicar para vocês mais para frente. Mas, bora lá. Então, me apresentando, prazer a todos vocês, eu me chamo Isabela Falcão Carneiro Bussamelo. Como vocês podem ver pelo meu nome e sobrenome, não tenho nenhuma descendência japonesa, tenho apenas o coração japonês. Apelidado carinhosamente de Isatucci, sou bacharel em lazer e turismo pela USP, aluna de marketing da Patek Sebrae,
Já participei do Koshukai, que é realizado pela CBEX, Associação Brasileira de Ex-Bolsistas do Japão, que inclusive foram eles que me recomendaram para fazer essa bolsa. E agora, atualmente, eu sou estagiária de marketing na Suzano, de papel e celulose. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma das maiores produtoras de celulose do mundo, assim. E, de certa forma, eu só consegui essa oportunidade, em partes, assim, também por eu ter tido essa experiência internacional, esse intercâmbio. Então, também sou muito grata. Já começando aqui meus agradecimentos à JICA aqui, né? Aqui é o pessoal da minha turma, que eu fiz o Koshukai. Então, o Koshukai, ele é esse curso preparatório de futuros bolsistas. Então, um pouco parecido com o que vocês estão fazendo aqui hoje, só que ele é de um mês de intensivão. Então, a gente prepara vocês para conhecer todas as bolsas, a gente prepara para como que vocês vão se... praticamente ter a sua vida cotidiana lá no Japão, como vocês vão no mercado, como que vocês pedem comida, enfim, toda essa parte de vida do cotidiano do Japão, a gente tenta ajudar a ter essa experiência, né, aqui no Brasil, para quando chegar no Japão, a pessoa não ter tantas dificuldades, assim. Então, depois, se vocês quiserem pesquisar também, tem lá no Instagram, tudo certinho. E atividades Nikkei, então, da onde que eu me apareci, da onde que eu surgi, assim. Então, eu sou voluntária Nikkei desde 2017. Essa primeira fotinha aqui mostra o primeiro evento que eu participei como voluntária, foi lá no Festival do Japão. O Festival do Japão ele é um dos maiores eventos de cultura japonesa aqui da América Latina, então realmente ele tem um grande alcance, não só no Brasil, mas na América Latina. E eu comecei lá, eu gostei da experiência, falei, nossa, que legal, né? Achei na internet essa oportunidade, participei, gostei, e agora? Como é que eu faço para participar de mais? Gente, esse negócio vicia de evento. Você participa de um, você quer mais e mais e mais e mais. E como vocês podem ver, eu já estou aqui, há quase 6, 7 anos depois ainda participando. E, bom, depois de participar de tantos eventos, eu conheci a CJB, que é a Comissão de Jovens do Bunkyo. Aí eu gostei bastante de participar dos eventos, sempre continuei ali engajada, e foi aí que eu virei diretora de RH em 2022. Então, depois de muito participar dos eventos, eu queria ajudar o grupo a receber novas pessoas, a gente organizar novas atividades, para que outras pessoas também sentissem esse mesmo carinho que eu sentia ali pelas atividades de cultura japonesa. E em 2024 foi quando finalmente eu realizei meu sonho. Então, para vocês verem, começou em 2017 e em 2024 que eu fui para o Japão. Então, foi uma longa trajetória que eu tive até realmente realizar esse sonho de ir para o Japão. Então, eu já digo para vocês assim, a gente vai tentar, se der certo dessa vez, ótimo, maravilhoso. Se não der certo, continue insistindo, que eu acho que é bastante importante a gente ter essa perseverança. E agora, enquanto eu estava lá no Japão, eu recebi o convite da CBEX para ser diretora, então agora eu estou participando da associação e ajudando a coordenar as atividades. E, como o Sato-san falou, membro do Ryokoti Osakoi e do Araji Ondo. Então, depois que eu voltei da Bolsa, eu gostei tanto da minha experiência lá no Japão, que eu queria continuar ajudando aqui nas atividades do Brasil, e eu também ajudo esses grupos de dança folclórica japonesas tradicionais a gente realizar essas atividades e divulgar para mais pessoas. Então, aqui mostrando alguns dos eventos que eu já fiz parte ao longo desses 5, 6, 7 anos assim. Então, teve Italiba, teve o Sakura Matsuri, Bunka Matsuri, ali o Plantio das Cerejeiras. Então, foi muita coisa, gente. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, só para também, porque a gente está com o tempo um pouco apertado. Então, o que é a JICA, eu acho que a Margarida já falou muito bem para vocês, então, só passando por cima, né? Essa agência de cooperação internacional do Japão, eles têm vários tipos de projetos, então cooperação técnica, projetos comunitários, bolsas de estudo. Eu acho que ainda já está fresquinho para vocês na cabeça, né? Então, vou dar uma passadinha aqui. Então, existem essas várias modalidades, como a Margarida já falou para vocês, e o que eu vou falar hoje é dessa parte da bolsa específica. Então, que precisa ter no mínimo 21 anos, que é essa idade internacional, ter um conhecimento de japonês, inglês ou espanhol, né? Dependendo da bolsa tem um intérprete, e os períodos das bolsas variam, vocês têm que dar uma olhadinha no edital, que são 2 vezes por ano que abrem. Então, bora lá. E como é que foi a minha bolsa? Né? Desenvolvimento regional através da rede Nikkei. O que é isso? Então, o propósito da minha bolsa era da gente aprender como que a gente consegue revitalizar a nossa região, a nossa comunidade local, através desses laços, dessas comunicações, dessa relação humana mesmo. Então, praticamente um curso de liderança jovem, assim.
assim. E, bom, e como é que surgiu esse programa de bolsa específica? O programa teve início em 1971 como um programa de recebimento de bolsistas imigrantes. É importante a gente falar que teve ali o contexto da guerra, então, depois que a comunidade Nikkei aqui do Brasil ajudou os japoneses lá do Japão a se reestruturarem, enviando mantimentos, mantimentos em geral, assim, para ajudar eles a se reerguerem, meio que a comunidade do Japão se sentiu muito grata e criou um programa para tentar ajudar essa comunidade Nikkei internacional, que tanto apoiaram eles nesse momento de dificuldade. E é muito importante a gente ter ciência disso, porque quando a gente chega lá no Japão, participa da JICA dos programas, a gente saiba que a gente tem um grande papel muito importante de representar a comunidade brasileira. Então, a gente tem que ter um pouco mais de noção, assim, tomar cuidado com o que a gente vai fazer lá, porque dependendo do que a gente acaba fazendo, se a gente comete algum erro muito grave, meio que o programa acaba tendo uma má reputação dos brasileiros. E se tem má reputação dos brasileiros, eles meio que vão limitar as vagas e acaba prejudicando até os futuros bolsistas que têm esse sonho, né? Então, é muito importante ter esse cuidado, assim, quando a gente for representar alguma associação, representar uma nação como um todo, né? E em 2018, até então esse programa era só para descendentes, e em 2018 foi aberto para nós, não descendentes, que participamos da comunidade Nikkei também nos eventos, para a gente poder participar e se beneficiar desse programa. Aqui é uma fotinho aqui da minha formatura, já antecipando para vocês. Então, é um programa que a gente integra tanto brasileiros, como também outras pessoas da América Latina. No meu caso, teve uma menina colombiana, era para ter também uma menina argentina participando do programa, mas infelizmente ela acabou passando mal 2 semanas quase antes do embarque e ela acabou não conseguindo ir. Mas aí aqui já é a parte do coordenador da JICA, aí na parte de Shikoku, que aí já vou explicar para vocês um pouquinho melhor. Esse daqui é o meu, praticamente, Tantosha, esse daqui. Então, o que é um Tantosha, né? Tantosha, digamos que ele é tipo um responsável por você lá no Japão. Então, praticamente, os nossos Tantoshas que ficaram cuidando da gente, se a gente precisava de alguma ajuda, toda essa parte burocrática também, eles ficaram apoiando a gente lá no Japão. Aí aqui tem o Yuichi e a Diana, que foram os outros bolsistas brasileiros. O Yuichi de Mogi das Cruzes e a Diana lá de Salvador. Então foi bem legal também a gente ter contato com pessoas de outras regiões e, enfim, diversos backgrounds ali de vida. Então, onde que vocês vão encontrar essas informações da bolsa específica? Só colocar no Google, JICA, bolsa específica, vocês já vão cair nessa telinha aqui. Aí, para vocês conferirem o edital já é aqui, a lista completa dos cursos já tem aqui embaixo. E só para vocês terem uma noçãozinha quando vocês forem pesquisar em casa com calma, saber onde que vocês vão achar cada informação, assim. E bom, são várias áreas dos cursos que vocês podem procurar. Então tem de cultura japonesa, gestão de negócios, parte educacional, essa parte também de comunidade Nikkei, para quem tem interesse, área da saúde, meio ambiente. Então existem várias bolsas. Como a Margarida falou, acho que são mais de 60 cursos oferecidos todos os anos. Então, posso, diga. Tá bom. Então, são várias áreas que vocês podem encontrar de bolsas. Então, deem uma olhada com calma no edital, porque também para cada bolsa existem os pré-requisitos. Então, mostrando aqui os pré-requisitos, né? É importante que vocês leiam tudo com calma direitinho. É importante reforçar que as vagas, elas são Latam. Então, a gente vai para a América Latina. Às vezes... Bom, pessoal, organizados. Primeiramente, agradecer ao Francisco pelo convite, né? É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre as bolsas do Japão, a Bolsa MEC em particular, que é aquela que eu tive, né? Que é, desde que eu voltei do Japão, ali já fazem, meu Deus, 10 anos já, que eu voltei do Japão, eu sempre, né? Assim como a Tuti comentou, é um trabalho de uma vida inteira, né? Desde antes da gente ir, e depois que a gente volta, não é nem por obrigação, né, Tuti? É uma questão de carinho, uma questão de, sabe, de cancha, né? Cancha desse, exatamente. É um agradecimento profundo que a gente tem, né? Bom, eu fui bolsista do Tóquio Institute of Technology, né? Que é o Instituto de Tecnologia de Tóquio, que seria o nosso equivalente ao ITA, digamos assim, entre aspas, lá no Japão.
e eu fiz doutorado em engenharia química lá, né? Eu depois me retornei, assim como a TUT, né? Via a CBEX também, né? Eu fui presidente da CBEX por 2 mandatos ali, e participo também da ABEMON, que é a Associação dos Bolsistas MECT aqui do Brasil, tá? Bom, eu sou formado em Química, né? Então, assim, para quem fala, poxa, Chico, já foi um sonho, né? Tem que ser um cara muito bom. Cara, eu fiz a Universidade Estadual de Goiás, assim, uma universidade pequena, foi uma das primeiras turmas, não era reconhecida, tá? E mesmo assim eu consegui a Bolsa MECT. Então, é uma questão muito mais de esforço pessoal do que de onde você veio, da sua trajetória. Tá? Então, você constrói o seu caminho. Tá? Hoje em dia eu sou professor da FEI, na engenharia química, tenho meu laboratório, tenho meus alunos, tenho minha pesquisa, né? E também trabalho na Poli ali no departamento de engenharia química. Bom, falar um pouquinho sobre a CBEX. A TUT já deu um spoiler aqui pra gente hoje, né? A CBEX é a Associação Brasileira de Bolsistas no Japão, né? Então, o nosso propósito é basicamente congregar ex-bolsistas, né? Então, desde bolsistas MECT, como eu, bolsistas JAI, como a TUT, bolsistas de província, bolsa Quente, bolsa Quente ou Rio Gato, né? Para poder transmitir um pouco desse conhecimento, né? E preparar os futuros bolsistas para chegar no Japão e se integrarem melhor à sociedade japonesa e também aproveitarem o máximo possível dessa experiência que a TUT contou com vocês aqui hoje, que é fantástica. Tá? Bom, a gente foi fundado lá atrás, então estamos aí desde 73, quando foi fundada a associação, então temos muitos anos aí por trás, queria nem fazer conta, porque a gente vê como você é um velho, né? Então é muito legal pensar nisso. Mas a gente fundou como 2 associações separadas, né? Uma de ex-bolsistas acadêmicos, né? De Ryuga, e outra como ex-estagiários, a gente investiu, né? Porque os Kenjikais ofereciam com maior frequência, agora um pouco menos, mas eles têm 2 modalidades de bolsa, né? Para fazer estágio no Japão e para fazer pesquisa no ensino, né? Então foram naquela época fundadas essas 2 associações que depois, em 91, né, se emergiu e fundou a nossa querida ACBEX, né? O nosso carro-chefe, como a TUT já comentou, é o Koshukai, né? Então todo mês de janeiro a gente organiza esse seminário preparatório, né? Que começa a se preparar desde já, então assim, lá para julho, agosto começa já a preparação do seminário do ano que vem, que é um mês intenso e intensivo de atividades, palestras, final de semana de integração, tudo bem bacana, um monte de jovens interessados em ser bolsistas, né? Não apenas os bolsistas, mas os interessados também nesse processo, né? Como a TUT comentou, ela participou do Koshukai antes de ser bolsista, não foi? E foi muito bom, com certeza. Então, é isso que a gente prepara, né? E temos o Natsu Matsuri também, que é o posterior ao Koshukai. Então, os alunos fazem o Koshukai e aí, para eles se integrarem, ter essa experiência, essa vivência mais profunda da cultura japonesa, eles se juntam e se organizam para preparar esse evento Natsu Matsuri, que vai acontecer, né, daqui a alguns dias aqui na Associação Arte do Brasil, 23 de março, né? E aí, bom, aí são comidas, atrações, né? Tudo isso para quê? Para os próprios alunos candidatos à bolsa se integrarem entre si, aprenderem a trabalhar em conjunto, e também para arrecadar fundos para projetos sociais que desenvolvem, e para eles mesmos poderem fazer eventos lá no Japão quando eles estiverem lá, né? Tudo bem? Então quem quer saber mais aqui no Instagram, tá? Pode acessar ali, e lá vocês vão saber um pouco mais sobre como você compra ingresso e etc. Tudo bem? Bom, feito essa introdução inicial sobre a nossa associação, a CBEX, eu vou falar um pouquinho sobre a palestra de hoje, que é sobre as bolsas MECT, tá? Há 3 anos a gente vem organizando um fórum latino-americano de bolsas do Japão, do Brasil, do Japão, né? E esse ano em particular, quem foi responsável fomos nós aqui do Brasil, né? Então, desde o primeiro eu tenho participado da organização e nesse ano também eu participei, a gente entrou com uma CBEX ali no cantinho, né? Mas quem encabeçou foi a Embaixada e a Associação Brasileira de Bolsistas, tá? Então a gente prepara esse material que vocês estão vendo aqui hoje, é um material que é preparado em conjunto com todas as associações da América Latina para divulgar essas bolsas MECT, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o Japão bem rapidamente, porque o Francisco já fez um excelente trabalho na primeira palestra de hoje, né? E falar um pouco sobre as 6 bolsas que o Monshou, ou MECT, o Ministério da Educação Japonesa, oferece para os estrangeiros. Bom, primeiro aqui, com relação aos estudantes aqui, o que tem, a gente pode enxergar. Eu, como professor, adoro, né, gráficos e números, por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, aqui nós temos um gráfico que mostra o número de alunos no Japão estrangeiros desde 1989, lá muitos anos atrás, né? Então aqui vocês veem
como esse número vem crescendo ali, né? Tem umas pontuações quando tem um terremoto aqui e ali, um desastre aqui e lá, né? Uma queda gigante aqui em 2020, porque será, né? Encontramos, né? Mas olha só como já tem subido, né? E eu que sou engenheiro da por cima, né? Essa tendência está maior do que o que estava antes, então está crescendo mais do que vinha crescendo antes da pandemia, tá? Mas o mais interessante de observar são essas duas linhas de baixo aqui, pequenininhas e modestas, né? Que são o número de bolsas do governo japonês. Então, esse número de bolsas, né? Ele não mudou apesar da pandemia, tá? Ele se mantém constante ali. Então, nós temos aqui aproximadamente, hoje em dia, né, 2024, né, que é o último dado que a gente tem disponível, 230 mil alunos estrangeiros do Japão, uma comunidade bastante grande de alunos estrangeiros, né? E desses aqui nós temos 9.100, mais ou menos, né, bolsistas financiados pelo governo japonês, pelo Ministério da Educação japonês, né? Aqui tem a lista dos principais países, né? Então, o primeiro é a China, e pela primeira vez desde que eu acompanho esse índice, que já faz aí uns 5, 6 anos, né? Os Estados Unidos apareceram aqui como um dos principais destinos, aliás, origens, né, de alunos estrangeiros. Antes aqui era dominado por países da Ásia apenas, o que mostra o que para a gente? Mostra que o Japão, as universidades japonesas estão se destacando não apenas entre a região asiática, mas também trazendo gente de fora pela sua qualidade, como o professor Sato comentou aqui no começo, né? Tsukuba é uma referência mundial de tecnologia de robótica, particularmente, e tecnologia aeroespacial, né? Para a curiosidade, o Brasil representa 0,3%, então atualmente nós temos ali quase 700 alunos estrangeiros do Brasil no Japão. Tá? Bom, o custo de vida, né, então rapidamente aqui, a média nacional aqui, isso varia, né, por região do Japão, mas a média ali dá em torno ali, de R$4.000 por mês para um aluno morar lá. Tóquio, logicamente, é mais caro, né, que é a região de Kanto ali. Então, mas fora Tóquio, que é um pouquinho fora, assim como aqui em São Paulo, né, não dá comparar o custo de vida em São Paulo com o custo de vida, não sei, em Cuiabá, por exemplo, né? É mais ou menos nesse sentido. Mas R$4.000 por mês, né, para quem mora aqui em São Paulo, vive de aluguel, tem que pagar as contas, os boletos vão chegando sem parar, não é uma coisa muito diferente. Ainda mais que você, né, vai receber um valor um pouco mais acima do que a gente tem em média aqui no Brasil. Bom, as despesas médias mensais, né, como a gente já comentou no começo, mas em termos de house de moradia, R$1.600 por mês, é o médio que o aluno pagaria lá no Japão, tá? Mais R$1.300 de alimentação, né? E aqui o restante das outras gastos mensais, por exemplo, transporte, R$150 por mês, é um valor bem razoável, né? R$1.600, eu não sei vocês, mas eu moro perto da USP e achar um lugar com R$1.600 está difícil, aqui em São Paulo, tá? Um lugar bom para você morar ali. Então, assim, é um valor bastante ok e aceitável dentro do valor que a gente recebe de bolsa, né? Então, 40.000 ienes aqui, que é o valor médio, né? Uma bolsa, vocês vão ver aqui, por exemplo, a bolsa de graduação, né? Eu boto 120.000 ienes, está bem ok, tá? Bom, como que funciona o sistema educacional japonês? Só para a gente ter uma referenciazinha aqui. Parece um pouco com o Brasil, né? Então, os alunos têm 9 anos de educação, igual aqui no Brasil, né? Até chegar no ensino superior, só que eles dividem, o ensino fundamental deles se divide em dois blocos, um de 6 e um de 13, né? O nosso é um pouco diferente, fundamental 1 e 2, nós temos uma diferença um pouco diferente aqui. E depois mais 3 anos de ensino médio, né? E depois eles vão para o ensino superior com 19 anos, quando eles costumam entrar no ensino superior. No ensino superior nós temos 3 modalidades, por isso são 3 bolsas diferentes do ensino superior que o MEC oferece para a gente, tá? Que são o curso profissionalizante, o curso de curta duração e a universidade, né? E nós temos 3 tipos de instituições, né? Nacionais, as públicas, locais, né? Mais ou menos aqui no Brasil, né? A gente tem as estaduais, né? As universidades estaduais, as federais, né? Mais ou menos no mesmo princípio, e as privadas, né? E o ano acadêmico japonês ele é um pouco diferente, descompassado do nosso aqui, né? O primeiro semestre começa em abril, com as cerejeiras, e o segundo semestre começa em setembro ou outubro, no finalzinho do verão, que é um calor infernal, como a Tuti mostrou para vocês agora há pouco, experienciou na pele ali embaixo do carro, né? E as férias acontecem no verão, no inverno e na primavera, tá? Bom, as bolsas de estudo MECT. Primeiro, o que é o MECT? O MECT, né,
é um acrônimo, na verdade, né? Tem o Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia. Então, MECSST, MEXT. Vai ficar mais coisa botar um X ali, para um X, MEXT. Tá? Mas basicamente é o Ministério equivalente ao nosso MEC aqui do Brasil, né? Misturado com a parte de esporte e tecnologia. Então, aqui nós temos dois separados, o MEC que cuida da educação, o MCT que cuida da ciência e tecnologia. Lá no Japão eles são integrados em um ministério só. Por isso que eles oferecem bolsas, inclusive, de pós-graduação, que é voltado para a área de desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, nós temos essas 6 modalidades de bolsa: cultura e língua japonesa, cursos profissionalizantes. Gente, os ancestrais, os avós, os bisavós, têm que ser ascendentes, né? Mas tem algumas províncias que não exigem essa descendência, tá? A província de Canal, por exemplo, pode ser até brasileiro, como o Bruno, que foi pela Next. Nós continuando, né? Para o tempo eu vou falando já, tá? Depois a gente fala na verdade, explicar bem rapidinho para que serve, por que nós temos essa bolsa, né? Assim como a Isabela também falou, né? É uma forma de agradecimento, porque na época que o Japão sofreu crise, então muitos imigrantes, né? Era o contrário, agora são os decasseiros do Brasil para lá, mas aí naquela época que o Japão sofreu recessão, então muitos tiveram que sair do Japão para poder ajudar um pouco. Se todo mundo continuasse morando no Japão, ia acabar morrendo de fome. Então foram para os Estados Unidos, se espalharam pelo mundo, vieram para o Brasil também. E depois também com a Segunda Guerra Mundial, teve outra crise também, o povo passou fome, e aí aqueles imigrantes que foram parar no exterior, principalmente aqui no Brasil, né, estavam melhores aqui, então os nossos ancestrais, eles coletaram dinheiro, mantimentos e enviaram para o governo japonês. Então, depois que o Japão, né, melhorou com a Segunda Guerra Mundial, 1950, 60 mais ou menos, né, da década de 60, o Japão foi melhorando, estava financeiramente bom também, e de uma forma de expressar esse agradecimento, começaram a oferecer as bolsas aos descendentes japoneses, né? Não para os, né, porque foram falecendo, mas aos seus filhos e netos também. Por isso que nós temos essa bolsa. Assim como a Isabela falou, a gente tem que, nós, quando vamos para o Japão, temos que agradecer essa grande chance que eles nos oferecem, porque é tudo pago, praticamente tudo pago, mas depende da província também, tá? Eu vou falar sobre Fukushima, né? Mas assim, depende muito da província, aí vocês podem procurar as províncias de vocês também. Alguém aqui é de Fukushima? Não? Que pena, mas não tem problema, tá? Mas vocês ouviram pelo depoimento da Margarida, da Chaica também, do Momusho também, vocês têm que estar vinculados a alguma entidade japonesa. Então, nós estamos abertos também, estamos aqui para receber todos, tá? Se vocês quiserem se associar, a gente quer que vocês entrem na nossa associação também. Aí, quando nós fazemos esses eventos, né, falando sobre as bolsas, é aberto para todos, tá? Para Fukushima, infelizmente, no momento, a gente não oferece para quem não é descendente, mas podemos fazer essa carta de apresentação. O nosso presidente faz a carta, tanto para a Shaika, para a Mexi e para as outras bolsas que o governo japonês oferece. Se vocês quiserem saber mais detalhes, podem falar com os nossos representantes. A Agnes, que está ali, de laranja, tá? E depois tem a Letícia também, tá? Que é responsável por essa parte, só para conversarem com elas, que a gente recebe vocês de braços abertos, ok? Eu vou correr um pouquinho. Bom, vou continuando.
Nós vamos ter agora depois o depoimento de dois ex-bolsistas da área de província de Fukushima, tá? A província de Fukushima, assim, para dar exemplo de como são as outras províncias, então aparecem dois tipos de bolsa, o de longa duração, que é de 10 meses, esse é na área de especialização, ou de língua japonesa, tem dois tipos de bolsa também da longa duração. Depois também nós temos o de curta duração, que é como se fosse um passeio, mais ou menos 10 dias, chama de Tanki Kenshu. E esse tipo de bolsa ocorre no final de janeiro. Depois nós vamos ter o depoimento de ex-bolsistas que vão falar qual foi o aproveitamento deles. Ok? A bolsa de Fukushima, tanto para curta como para longa duração, o que o governo japonês paga? O governo de Fukushima? É a passagem aérea, a hospedagem, todo pago também, hotel, se for o caso, para quem vai para curta duração e para quem é de longa duração, ou alojamento ou apartamento. Depois, quem vai de longa duração também, além de a passagem aérea, estadia, faculdade paga pelo governo japonês, conta de luz, água e gás, também vocês não precisam se preocupar, pode gastar, quer dizer, não vamos, com parcimônia, lógico, mas vocês não vão precisar se preocupar com o boleto, como o Bruno falou, tá? Porque já vai ser descontado e aí depois você, descontado não, já vai ser pago sem vocês se preocuparem no final do mês. E, além disso, vocês recebem uma ajuda de custo que é suficiente para vocês se manterem. Mais ou menos, eu não sei quanto que é em real, tá? Dinheiro japonês é 80 mil ienes, mas é o suficiente. Só não podem ficar passeando muito assim, porque aí o dinheiro não vai dar. Mas é o suficiente para vocês poderem se manter durante o período que for ficar, tá? Para a curta duração, é o suficiente para fazer o passeio, né? Então, o hotel é tudo pago, os passeios que eles, para onde eles conduzem, né? Os pontos turísticos principais, também é tudo pago pelo governo japonês. Tá? Agora, de outras províncias, depois vocês têm que pesquisar, mas aqui é uma porta de entrada, então, para isso. Ok? Eu falei brevemente, mas eu vou pedir para os ex-bolsistas falarem as experiências, acho que fica mais fácil. Arigatou gozaimasu. Agora o ex-bolsista me foi bolsista de longa duração, né? No caso, acho que são 10 meses, né? No caso do outro foi um pouco mais curto. Então, 80 mil ienes é 3.100 reais mais ou menos. 650. Então, melhor que saber não, mas é o suficiente para vocês. Não, é realmente muito só. Se vocês quiserem, mas ele vai falar como foi a experiência dele de 9 meses. Como que foi a experiência e tudo mais. E na minha época foi diferente, né? Mas dinheiro também não está com para todo mundo, então aqui não está para todo mundo, então na nossa época sobrava dinheiro, tá? Então, agora está diferente. Mas é que assim, eu acho que tinha brasileiro passeando. Se cortar um pouquinho. Isso, tá? Então vamos deixar a experiência para o. Bem, enquanto está carregando, eu vou me apresentar também, né? Prazer, sou o Eric Minosso Capriac, sou formado em gastronomia e nutrição também. Então eu fui fazer uma bolsa de estudos nessa área, na área específica, né? Então fiz 2 tipos de bolsa, né? Tanto para estudar em japonês quanto na área específica. Eu fui na área específica na área de nutrição, na região de Aizu Wakamatsu, né, que é uma região da província de Fukushima. Então, eu vou para carregar, mas já vou explicando algumas coisinhas, né? Eu vou ser mais direto do que eu fiz, assim, porque são poucos, acho que não tem ninguém que é da província de Fukushima, né? Mas o que daria para aproveitar da bolsa e tudo mais, né? Normalmente essas bolsas de província, o suporte da província específico, né? Das outras bolsas é do governo do Japão específico, essas bolsas de província é mais da província específica. Então, a parte do suporte, assim, em geral, cada província vai mudar um pouco, né?
mais falamos de Fukushima, toda essa parte de trâmites de aluguel de apartamento, de residência, né? A parte de papelada para pegar a parte do visto e tudo mais, eles já tem todo o suporte, né? Então já fica bem tranquilo, né? Então a parte de papelada, quando chega no Japão para tirar na prefeitura, fazer todos os trâmites também, é bem tranquilo, porque eles acompanham, eles, nem falando japonês que você precisa, eles já resolvem tudo lá, né? Mas é interessante saber um pouquinho de japonês para você conseguir se virar lá na cidade, né? Principalmente na região de Fukushima, que é uma região um pouquinho mais interior do Japão, né? Então eles dificilmente vão falar alguma outra língua estrangeira, né? E se for em inglês é o famoso Japanese, né? Então, vai dar para se virar em algumas regiões. Mas explicando sobre a região de Aizu Wakamatsu, onde eu fui, né? Ele fica, o Fukushima é separado em 3 regiões, né? Ele fica na região mais central, mais ao oeste de Fukushima, então é um local que faz bastante frio, tem bastante montanha também, né? Uma região muito gostosa para se aproveitar e como é uma cidade bem do interior, então dificilmente as pessoas falam inglês. Então eu tive que virar bastante japonês e tudo mais, mas é já uma coisa, uma dica talvez, ou até um aviso para vocês, né? Se vocês gostarem, quererem visitar ter uma vivência mais do que seria a cultura japonesa e tudo mais, é interessante visitar ou ficar nessas cidades mais do interior mesmo, porque lá a população é diferente, a mentalidade é diferente de você em uma cidade como Tóquio ou uma cidade que tem bastante estrangeiros, né? Então a vivência, o ritmo deles é bem diferente, né? É como se fosse aqui ficar em São Paulo e uma cidade do interior, né? São Paulo é aquela correria, ninguém tá ligando pra ninguém, né? Então se for uma cidade do interior, assim, mesmo não falando tão bem japonês, você consegue se virar muito bem lá, né? Com um gostinho de conhecer Fukushima. Então eu fiz o Tanki Kinshu, que é o de curta duração. Meu nome é Letícia Mayumi, eu sou católica, artista cênica, professora de arte, praticante de taekwondo, apaixonada por um monte de coisas além do que está escrito aqui. E Harry Potter aqui embaixo. Então, Fukushima, cada parte dela é uma parte única, gente. Eu fiquei impressionada que quando eu estava em Nakadori, a gente estava em Daiso, nós fomos passar por um túnel. E aí, quando eu olhei para o lado direito, estava normal, com o sol. Não tinha neve. Eu olhei para o lado esquerdo, cheio de neve. Então, é muito estranho, é muito único lá. Então, cheguei no dia 22 de janeiro, minha partida foi dia 30, e aí foi, 23 Yokohama, 24 Nakadori, 25 família pequena, 26 também, 27 Nakadori para Aizu, 28 em Aizu, 29 em Numadori e 30 partida. Cada dia é em uma cidade. Nossa, mas é uma loucura. No primeiro dia que a gente ficou em Yokohama, então a gente conheceu a JICA, que a Tuti falou. Então aqui está uma foto do Museu da JICA, aqui na Chinatown de Yokohama. Aqui é a visão panorâmica que tem no Marine Tower. Ele tem uma visão incrível de 360 graus, que eu acho que foi uma das vistas mais bonitas que eu já vi lá no Fukushima. Tem muitas vistas lá bonitas. E ali é a gente no Shinkansen. No Marina Tower, teve umas crianças que estavam fazendo estudo, elas tinham vindo de uma outra cidade, na verdade, e elas precisavam falar com estrangeiros. Aí, entre as pessoas ali, eu era a única pessoa que parecia mais estrangeira, aí elas já foram direto. Elas entregaram essa cartinha, que está escrito lá, o professor deles falando, olha, nossos estudantes estão precisando fazer uma pesquisa de campo, em inglês, eles vão tentar o melhor deles, ajude, converse com eles. E o omiyage que eles me deram foi esse Eve, esse desenho do Eve. Você fala japonês? Não falo japonês, eu falo só o básico do básico, igual a gente falou. Estou ali no M5 e deu tudo certo. Eu quero só deixar bem claro que eu estava um pouco doente quando fui para lá, até a gente pensou em não ir mais. Olha a minha cara e olha das crianças, eu estou acho que mais pálida do que elas. Obrigada. Então, no Museu da JICA tem muitas coisas interessantes, fala sobre a história dos imigrantes japoneses, inclusive tem tudo escrito
português, japonês, inglês e espanhol. Aqui tem até uma câmera que eles levaram do Brasil para lá, que é de São Paulo, em 1960, essa câmera antiga. E eu fui muito tocada porque o pessoal, eu achava que o pessoal do Japão fosse muito seco, muito duro, porque é o que a gente escuta aqui, né? O pessoal é muito seco, muito na deles. Mas quando eu falei que eu não tinha muitas informações sobre os meus bisavós, eu sou Yonsei, então eu sou quarta geração. A moça que estava fazendo guia com a gente falou assim: você sabe qual ano eles embarcaram? Aí eu falei o nome da minha família. Ela imediatamente saiu, procurou, veio uns 10 minutos depois com esse livro, com os dados da minha família, endereço, tudo que eles tinham lá. O concepto home. Foi um momento que eu chorei, gente. Caí no choro, eu falei assim, gente, tão amáveis. Aqui, quando a gente chegou em Koriyama, então a gente pegou o Shinkansen até a província de Fukushima. Ficamos uma noite lá em Koriyama. Deu tempo da gente comprar algumas coisinhas básicas. Nós chegamos lá, era 6 horas, a gente só deixou a mala, foi jantar. E 8 horas a gente estava saindo do hotel para fazer umas compras. Como lá em Koriyama é um pouco mais industrializado, mais populoso, tinha ainda várias lojas abertas. Nisso a gente tem toda uma programação. Então, cada dia a gente tinha umas 3, 4 coisas para fazer, que era um atrás do outro. Tinha dia que a gente não conseguia praticamente nem almoçar. A gente tem 15 minutos de almoço. A gente acabou de pisar no restaurante, eles falam isso. Aí, peraí, mas a gente tem que pedir, sentar, eles têm que fazer a comida, como que fica? Teve dia que a gente jogou comida fora. Então, aqui nesse momento, foi no Centro de Criação Ambiental, eles mostram como que, depois de todo o acontecido com o desastre, eles fazem para ter uma energia sustentável. Então, Fukushima hoje em dia não trabalha mais com usina nuclear, eles trabalham com energia sustentável. E ele vai explicando aqui como aconteceu, como que está hoje, como que eles estão fazendo para melhorar. Aqui é a maquete da usina, e aqui é uma coisa muito legal, com areia, mas tem um projetor que tem um sensor. Então, quanto mais a gente vai cavando, mais aparece água, quanto mais a gente vai jogando, mais vai aparecendo as outras construções e a energia renovável. Nós fomos também para a fábrica de saquê, tem toda a produção de saquê, com degustação final, para quem gosta de beber. Fomos para um museu folclórico de papel. Então, aqui eles ensinam a gente a fazer uma arte de papel que é milenar, tem mais de 1000 anos. E aí a pessoa vai fazendo todo o passo a passo junto com a gente vai construindo. Homestay, que eu falei que é a família anfitriana que a gente ficou. No meu caso, eu fiquei com 2, porque a primeira moça que me atendeu, ela tinha compromisso no domingo. Então, ela me acolheu na sexta-feira à noite, eu fiquei com ela de sexta para sábado, de sábado para domingo. Domingo de manhã eu falei que eu queria ir para a igreja, eu falei que eu sou católica, para mim era uma coisa muito importante eu ir para a igreja no domingo. Eu falei que eu gostaria de ir para a igreja, ela me levou, depois a gente foi comer e ela me deixou com a Cecília San, que já era a pessoa que ia me pegar no domingo. Então aqui com a Masako San, ela me levou para muitos lugares, gente. Eu não sei como essa mulher conseguiu me levar para tanto lugar em um dia só. Mas ela me levou para muito lugar, a gente pintou coquete, a gente viu uns 3, 4 templos. Os amigos dela vieram de outra cidade para me conhecer, para a gente fazer o passeio. A gente fez gyoza na mão mesmo, ela foi fazer, a gente comprou as coisas e fez o gyoza todo na mão. Fui para a igreja, ela me levou para um outro templo que ficava em umas escadas infinitas. Gente, ó, isso aqui tudo, você desce, a saída está aqui. O bom é que eu não subi tudo isso, tá? A gente ia por um outro lugar. Eu subi, mas não foi escada, pelo menos porque meu joelho não ia me permitir. A gente foi comer. E na sexta para o sábado também ela foi muito amorosa. A vizinha dela foi e elas fizeram um jantar, super jantar para mim. Eu até perguntei para elas: vocês comem assim todos os dias? Porque elas já tinham me dito que elas sempre jantavam juntas, porque o marido da vizinha não almoçava em casa, não jantava em casa. Aí eu pensei: vocês jantam assim todos os dias com esse banquete? Não, é porque você é especial, então a gente fez esse banquete para você.
aqui com a Cecília San. Cecília San é brasileira. Ela me levou para conhecer a cidade de Fukushima, a gente andou bastante. Inclusive, ela me levou para conhecer um brechó, que eu não consegui tirar foto, gente. Mas foi o lugar que eu mais amei, porque o brechó do Japão não é o brechó do Brasil. O brechó do Japão só tem coisa boa, gente. Pensa num brechó barato, bom, com coisa nova. É o brechó do Japão. Então eu comprei uma mala no brechó, que tá novinha, perfeita condições, que eu paguei em torno de R$100. Daquelas grandes assim, ó. Então não tem preço. As ruas de Fukushima, gente, é impressionante. Aquela foto não tem edição. Foi assim, o lugar é assim. A gente teve visita de cortesia aos membros do governo. Aqui a minha plaquinha, o meu cartão, meu eixo, né? Nossos companheiros. Aqui essa moça e essa, elas são do Havaí, que também estavam participando do programa. E o menino é da Argentina. Nós éramos então em 4. Com o governador depois. A gente saiu no jornal. Nós tentamos pegar esse jornal, nós fizemos de tudo. Nós saímos a gente estava num hotel. Nós saímos às 11 da noite, numa escuridão toda, porque não tinha nada perto. A gente viu que tinha um combine a meia hora de distância. E a gente falou assim, vamos atrás desse jornal. Não conseguimos. Não tinha jornal. Mas o pessoal mandou foto pra gente e tinha esse online. O legal do Japão é que é tão seguro que você sai de noite, às 11 horas da noite, num breu danado, porque não tem luz na rua. A gente estava afastado, né? A gente não estava no centro. E você não se preocupa, porque lá é extremamente seguro mesmo. Eu andei com o celular 24 horas e eu não tive uma preocupação sequer. Aliás, a gente deixava as bolsas, às vezes, em alguns lugares e ia. A gente estava esperando o horário do Shinkansen. A gente fez isso. A gente deixou as malas no canto, a moça disse assim, fica em paz, gente, pode deixar aí que ninguém vai pegar. E a gente foi fazer compra no metrô, porque, gente, o metrô é um shopping. Não é metrô daqui não, tá? Metrô lá é um shopping. E a gente deixou as malas. Quando a gente voltou, tava tudo lá. Tudo bonito, tudo perfeito, ninguém pega nada. Aí nós fomos pro Tadami River, ver o Lago dos Amores. Dizem que é o lago onde as pessoas apaixonadas vão para ver. Isso foi em Aizu. Ih, eu esqueci de colocar as fotos do... Esqueci. Não acredito. Mas bom, vamos ficar sem a visão, gente. Desculpa. Do lago. Só tem uma então aqui. No semestre, cálculo 1, cálculo 2, por quê? O conteúdo de matemática que os japoneses veem no ensino médio, por exemplo, ele é mais avançado do que a gente vê aqui no Brasil, né? Especialmente em matemática cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, eles já vem cálculo diferencial, eles veem integral, né? Então, assim, isso é uma coisa que você aprende rapidinho na faculdade. Rapidinho, você aprende no primeiro semestre do curso superior, em engenharia ou em ciências, né? Então, a sugestão sempre é essa: faz um semestre de curso de graduação na área que você quer prestar a prova, porque você vai se refrescar pelo ensino médio, aprender coisas novas que vão te ajudar a fazer a prova. Mas lá no site do consulado tem um link com as emendas e algumas provas passadas para poder ir dar uma olhadinha. Então, quem quiser estudar, você pode se preparar dessa forma, né? Tem também uma colega minha do Paraná, a professora Ana Afonso, né, que ela também oferece cursinho próprio para quem quer prestar essa prova no MET, né? Aí é tudo online, virtual, você consegue agendar com ela e fazer esses cursinhos. Estamos tentando trazer também aqui para São Paulo e deixar mais para mais gente, né? Mas, respondendo essa pergunta, a prova ela é mais difícil do que a do Brasil, tá? Mas tem ferramentas para a gente aprender a estudar e se preparar. E tem tempo, né? Como a limite de idade é 25 anos, né? Então tem ali alguns anos aí de sair do ensino médio. Como nós saímos um pouco mais jovens, geralmente aqui, né, com 17, 18, lá dentro com 19 na faculdade, então tem ali um ano ou dois para você, né, se apressar um pouquinho. É bem específica na pergunta. Por exemplo, se eu quiser comprar algo no Japão, mas o que eu quero tem que ser um residente para comprar. Vocês orientam, tipo, pedir para o pessoal comprar para mim, entregar para cá, por exemplo, uma guitarra ou um game.
a gente consegue comprar normal, no sentido de tipo, tem uma loja de usados, por exemplo, eu vou lá, compro e eu não preciso apresentar nenhum documento. Aí se eu quiser, tipo, tax free, de alguma coisa, tipo, por exemplo, eu quero comprar uma câmera, no meu caso eu fui lá comprar. Aí eu tentei comprar e pedi tax free, só que aí no meu caso eu tive que, como o meu visto não era de turismo, era de tipo de estudante assim, então eu não conseguia o tax free, né? Tem uma loja específica lá. Mas aí quando eu ia comprar coisa de roupa, aí eles já meio que conseguiam arranjar para mim o tax free. Então acho que tax free é de imposto, Tipo, igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele já vai incluído no valor, né? Só que se você olha a notinha, tá falando lá, tipo, McDonald's, 13 centavos é de imposto. É uma taxinha, exato. Aí lá no Japão, eles até colocam o preço separado, o preço com imposto e o preço sem imposto. Fica até ali embaixo, assim. Para especificar direitinho, o que ela está falando é o seguinte: qualquer compra que você faz no Japão, excetuando o restaurante, tá? Vai ter o preço, né, do valor bruto e aí incluso 10% de imposto de consumo no Japão, tá? Quem é turista, quem está no Japão com visto de turista, consegue a isenção desses 10%. Tá? É um tipo de cashback, não é cashback, você não paga literalmente. Mas para fazer essa compra, você tem que fazer presencial e apresentar o seu passaporte, porque eles vão ver o tipo de visto que você tem. Tá? Para quem é estrangeiro residente no Japão, não dá para fazer a compra sem o imposto. Tá? Qualquer consumo de restaurante não dá para fazer a isenção do imposto. Tá? Agora, se você vai com visto de estudante, aí tem esse problema, porque também não dá para usar como tax free, tá? Não dá para ter isenção do imposto. É só para turismo. Atualmente, o que está ocorrendo, quando o pessoal faz compras no Japão e remete para cá via correio, né, veja, a gente mesmo está com problema de receber as coisas do correio aqui no Brasil. Tá? O problema não é o correio lá no Japão. Quando chega aqui, tudo está sendo literalmente taxado. Até coisa que, veja, até pela Constituição, pelo Código Tributário, sem imposto, a pessoa chega aqui e taxa. Mesmo de pessoa física para pessoa física, está acontecendo imposto de 60%. Então, o que a gente está recomendando para o pessoal é que, se você tiver parente ou amigo que já reside no Japão, né, e eventualmente você